meus amores, hoje tem Cozinhando com a Lili e uma das receitinhas que eu já tentei fazer não deu certo e hoje eu tava com aquela vontade louca de comer pão farofa, tinha todos os ingredientes em casa e fiz assim, não vou lá em cima na padaria dar R$1,50 em um pão não, a gente vai tentar fazer, tá? E gente, olha como ficaram bonitos meus pão farofa. Confesso a vocês que a primeira leva, tá? Porque eu fiz em duas assadeiras. Eu deixei ele dourar mais um pouco, né? Ele criou essa crostazinha aqui embaixo. Mas tá fofinho, tá gostoso, tá delicioso de comer. Já essa segunda leva, eu deixei menos minutos, não deixei que ele dourasse muito, né? Deixei mais ou menos 35 minutos. E, gente, olha esse pão. Deixa eu pegar aqui pra vocês, espera aí. Calma aí, deixa eu pirraçar vocês antes de soltar o vídeo, tá? Olha esse pão. Olha isso. Olha esse pão. Vou chegar mais perto. Olha esse pão. Olha como tá esse pão esfarelando. 35 minutos. O outro, a primeira leva, eu deixei 45 minutos. Esse aqui eu deixei 35 minutos, gente. O cheiro de pão em casa é maravilhoso. E eu amo fazer pão. Ai. Quentinho, com um cafezinho. É sensacional. Essa farofinha crocante que ficou no pão é maravilhosa. Bom, vamos deixar o lero-lero, vamos para os vídeos, tá? Esse é um pão que precisa sovar, mas eu faço ele também sem sovar. Mas dessa vez eu fiz do jeito tradicional, certo? Porque era isso que eu não estava acertando, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo, né, do nosso pão farofa aqui. Ai, eu vou fazer meu cafezinho. E para nossa receita, vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo, sem fermento, tá? 2 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de óleo, 3 ovos, 1 pacotinho e meio, tá? Que é 1 colher de sopa e mais um pouquinho, tá? Meia colherzinha de fermento para pão e 3 colheres de sopa de amido de milho, tá? Vamos agora para o nosso bol. No bol, vamos começar com o nosso ingrediente seco. A farinha de trigo, a maisena, o açúcar, o fermento e uma pitadinha de sal. Mistura tudo muito bem, tá? Todos esses ingredientes secos, para depois a gente vir com o líquido. Coloquei a pitadinha de sal, tá? E misturei tudo muito bem. Gente, fiz aí um buraco no meio, tá? Depois que eu misturei tudo isso. E vim com meus ovos. E eu gosto de fazer minhas receitas tudo em temperatura ambiente, tá? Aí eu coloquei 150 ml de água morna. Geralmente eu faço meus pão com leite, mas dessa vez eu quis fazer com água morna para ver qual era a diferença que ia dar. Porque da última vez que eu não acertei, eu fiz com leite. E a receita pede água morna, né? Então não sei aí qual foi a interferência. Começa a mexer muito bem. Se vocês tiverem uma bancada, ficar melhor para vocês sovar essa massa. Como eu não tenho bancada aqui, geralmente eu sovo a massa no bowl mesmo. Uma dica eu dou a vocês. Eu sempre separo 1 xícara a mais, além da quantidade de farinha que eu coloquei na massa. Dessa vez pediu. Uma outra dica legal, para vocês não ficar colocando farinha e mais farinha na massa, vocês pegam, quando a massa estiver muito grudando na mão, vocês lavam a mão e volta a mexer na massa novamente. Assim a massa não fica aquela massa dura, tá? Então toda mão que a massa começa a grudar demais na mão, eu venho, lavo minha mão e volto a sovar a massa novamente. Não precisou eu usar uma xícara toda de farinha. Massa desgrudou na mão aí, vamos levar ela para descansar por aproximadamente uns 30 minutos. Eu coloco a minha massa para descansar no forno. Meninas, essa minha massa descansou aproximadamente uns 35 minutos, tá? Dentro do forno. Aí eu passei um pouquinho de farinha na mão e vou abrir essa massa na mão mesmo. Para vocês verem aí como não é tão difícil assim abrir essa massa. Mas se vocês tiverem uma bancada, pode abrir na bancada. É só polvilhar um pouquinho de farinha e botar as bolinhas, tá? E vir com o rolo e abrir. Aí eu vou abrindo na mão, abro toda a massa na mão, não muito fina para não rasgar, e venho fazendo rolinhos na massinha, né? Para ficar esse rolinho bonitinho. Não coloca um pão muito junto do outro,
na assadeira. Deixa sempre um espacinho de um dedo, porque aí ele vai voltar a crescer novamente, tá bom? E assim eu vou fazendo os meus rolinhos. Assadeira untada enfarinhada, forno pré-aquecido a 180 graus, tá bom? Eu deixei meu forno aquecer por 10 minutos e vou fazendo aí as minhas bolinhas antes de colocar no forno. E não tem segredo nenhum, vocês veem aí que é super fácil, tá? Se vocês quiserem fazer tudo pesadinho, fica melhor, porque aí fica tudo o tamanho certinho. Como eu não tenho balança aqui, eu fiz no olhômetro mesmo. E no final aí dá tudo certo. A gente consegue fazer tudo bonitinho. Então, vou fazendo aqui meus pães, tá? Eu fiz duas assadeiras. E para nossa farofa, é super fácil. Eu tenho 4 colheres de farinha de trigo aí. Eu vou colocar 3 colheres, né, de açúcar, misturar muito bem e vou colocar 1 colher de margarina ou manteiga. Na verdade, eu usei 2 porque eu gosto daquela farofinha um pouco mais úmida. Mas se você gosta de uma farofinha mais seca, pode colocar só uma mesmo, tá? Então eu coloquei 2 colheres de manteiga e fui misturando, apertando com as pontas dos dedos até que ela vire uma farofinha, tá? Então, com 2 colheres de margarina eu consegui deixar essa farofinha úmida do jeito que eu gosto, tá bom? Não tem segredo nenhum, é super fácil aí, é só indo apertando com as pontinhas dos dedos, tá certo? E sua farofinha tá pronta. A goiabada eu derreti um pedacinho que eu tinha aqui com um pouquinho de água. E agora vamos lá, né? Pão já cresceu novamente, né? Enquanto ele estava crescendo eu fiz a farofinha, como vocês viram. E vim pincelando aí uma gema, tá? Todos os pães e vim jogando a nossa farofinha por cima. Coisa simples, né? Vai jogando aí por cima. Por isso que eu falei que tem que deixar espaço entre uma massa e outra, porque o pão vai crescer, né? E no forno ele vai crescer mais ainda. E depois eu vim aí com a minha goiabada derretida, tá? Eu coloquei um pouquinho de água para derreter. Como eu não tinha nenhuma bisnaga aqui e nem um saco de confeiteiro, foi na colher mesmo, a gente tentou fazer e deu certo. Né? Ficou um desenho meio aleatório, mas deu certo. Aí é só passar a goiabada e levar ao forno de 35 a 40 minutos. Como eu uso forno elétrico, esse tempo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos, Renaticos, meu pão acabou de sair do forno, olha isso. Acabou de sair do forno. Como eu falei no começo do vídeo, essa aqui é a segunda leva, tá? É a segunda assadeira que eu deixei 35 minutos. A primeira eu deixei 45 minutos. Lembrando que eu uso forno elétrico, tá? Então, geralmente eu deixo assar entre 35 a 45, tá? Eu gosto de um pão bem moreninho. Já minha mãe gosta de um pão mais branquinho. Então, essa segunda leva que é pra ela, eu deixei uns 35 minutos, não deixei ele dourar tanto. E ele fica mais fofinho quando você não deixa ele dourar tanto, tá? No forno tradicional é a mesma coisa, tá? Forno pré-aquecido 15 minutos antes de colocar o pãozinho, tá? Em 180 graus, de 35 a 40 minutos. Depende aí do jeito que você gosta. Se você gosta de um pão mais moreninho, um pão mais branquinho. 35 a 45 minutos. E olha essa delícia, como é que ficou. Gente, esse pão tá super fofo. Olha. Super fofo. Super fofinho. Ele completamente tá se desmanchando na mão. Gente, esse aqui foi o meu pão farofa. Dessa vez eu acertei fazer meu pãozinho farofa. Ai, que tô tão feliz. Essa farofinha tá bem crocantezinha, tá? Eu gosto dela assim mesmo. Quando eu faço ela, que vocês viram, eu gosto dela um pouco mais úmida, não aquela farofa seca, né? Com a goiabada, que eu botei com a colher, porque eu não achei aqui o negócio que eu tenho. Então foi com a colher mesmo e deu super certo. Tá aqui meu pãozinho, tá bom? Mais uma receitinha pra vocês e eu vou trazer algumas receitas sim, tá? Vou voltar a trazer as receitas pra vocês, principalmente as que eu não acerto fazer, né? A gente vai trazer pra ver se a gente, no dia do vídeo a gente acerta. Mas também se a gente não acertar, a gente grava assim mesmo, tá? Então é isso aí. Meus amores, tá aqui nosso pãozinho delícia. Agora eu vou botar meu cafezinho pra saborear esta delícia, tá bom? E vocês já sabem como é que funciona o negócio aqui, né? Dá like, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta. E até o próximo Cozinhando com a Lili e suas experiências, que às vezes dá certo e às vezes dá errado, né? Na nossa cozinha. Então, simbora. Eu vou pegar
Meu cafezinho tá aqui separado. Meu pãozinho. Eu vou assistir dorama. Tchau, tchau.